Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre origem, inserção, ação e inervação muscular. E o porquê é importante estudar todos esses tópicos, né? Então, nós que somos estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas, é imprescindível saber questão muscular, porque, querendo ou não, é o nosso carro-chefe da reabilitação, na maioria dos casos. A origem e inserção eu costumo comparar com o nascimento e a morte do músculo, ou seja, onde ele nasce e onde ele morre, onde ele começa e onde ele termina. E o porquê é importante saber a origem e inserção. Muitas das vezes, em relação com tendinopatias, que as tendinopatias são próximos ou podem ser na inserção muscular, é importante você saber o ponto anatômico que esse músculo se origina. Outra coisa, porque você sabendo a origem e a inserção do músculo, você vai ter uma noção ou até mesmo saber qual é a ação muscular dele. Vamos lá. Não vou chegar em pontos anatômicos em detalhes, porque hoje não é o foco do vídeo. Mas uma coisa que me ajudou muito a aprender sobre ação muscular foi o seguinte. Primeiro, eu sempre estudei muito por imagem. Pego o atlas e vejo lá o músculo por completo, onde ele nasce, onde ele morre e quais são as direções da fibra dele. Vamos dar um exemplo do quadríceps. Se uma pessoa está sentada, imagina uma pessoa sentada e imagine o quadríceps dela, ou seja, na parte anterior da coxa, ele se origina próximo da parte do quadril e morre lá embaixo na tuberosidade da tíbia, certo? Se ele contrair esse quadríceps, ou seja, se ele aproximar essas fibras, o que vai acontecer? Qual articulação que vai se movimentar? Se você sabe que o quadríceps passa por cima da articulação do joelho, quando contrair, ele vai fazer uma extensão do joelho. E além disso, se a pessoa fizer também a contração do reto do reto femoral e do ilho-psoas, que passam pela região do quadril, ele vai aproximar e vai fazer uma flexão do quadril. Então, isso me ajudou bastante a conseguir conciliar a imagem do músculo com se ele se aproximar, quem é que vai mexer. A mesma coisa o reto abdominal. Então, se eu faço uma aproximação das fibras do reto, ele vai aproximar e vai fazer uma flexão de tronco. O bíceps braquial, ele nasce próximo da região do cotovelo e morre lá no ombro. Se eu fizer uma contração, o que vai acontecer? Se eu aproximar essas fibras daqui, ele vai fazer uma flexão do cotovelo. A mesma coisa o tríceps. Então, isso me ajudou bastante a saber a ação muscular. Ver a imagem, ver por quais articulações que esse músculo passa, ou seja, você tem que ter uma noção de origem e inserção, para ver quando ele contrair, qual articulação que vai se movimentar. Deu para ter uma noção? Então, foi mais ou menos assim que eu consegui associar a origem e inserção da ação muscular. E isso é imprescindível. Se você sabe a ação muscular, você sabe prescrever a maioria dos exercícios, porque você, vendo aquele exercício sendo feito, você vai saber qual músculo que está contraindo e qual o foco daquele exercício. Caso você não saiba a ação muscular e a importância daquele músculo para determinada articulação ou patologia, você vai ter uma prescrição de exercício pobre, ou até mesmo você vai prescrever um exercício achando que é para algum tipo de músculo e não vai ser para essa finalidade. Uma coisa que eu escuto muito sobre músculo, que a gente tem que mudar esse pensamento é: eu vou fortalecer o vasto medial, eu vou fortalecer o vasto lateral, vou fortalecer o abdômen inferior, o abdômen superior. Lembrem que o músculo, é uma coisa que a gente escuta muito na faculdade, o músculo ele é cego. Se você contrai o músculo, você contrai ele por completo. Você pode dar prioridade nas fibras laterais, fibras mediais, anteriores e posteriores, como a gente faz muito com o glúteo médio, na abdução. Vamos lá, vou dar exemplo do glúteo médio. Você fortalece, vamos supor um exemplo de fortalecimento do glúteo médio em decúbito lateral, fazendo a abdução do quadril, porque ele é um músculo abdutor do quadril, certo? Se você fazer uma flexão do quadril e associar com a abdução, você vai dar prioridade às fibras anteriores do glúteo médio. E se você fizer uma extensão do quadril e fazer a abdução, você vai dar uma prioridade nas fibras posteriores do glúteo médio. Mas em qualquer parte, em qualquer abdução, você está fortalecendo o glúteo médio.
entendeu? Não quer dizer que, se eu tô fortalecendo ele com flexão, eu vou fortalecer somente as fibras anteriores. Muitas vezes fazem o fortalecimento do glúteo médio com extensão de quadril, não pensando em prioridade de fibra muscular, mas sim para que dê prioridade ao músculo que está sendo trabalhado, pois o tensor da face lata também é abdutor do quadril, só que ele tem um torque melhor com a flexão. Então, para diminuir o torque do tensor, dão preferência para a extensão do quadril. A mesma coisa no quadríceps, a gente escuta muito isso na academia, no leg press. Faz com o pé fechado, com o pé virado, com o pé pra cá, o pé pra fora. Todas as formas você vai estar fortalecendo o quadríceps e glúteo máximo no leg press. Porque no leg press você faz extensão de joelho e extensão do quadril, contra a resistência. Então, são esses movimentos que estão acontecendo, então você vai fortalecer quadríceps e glúteo máximo com prioridade. Então, não tem tanta lógica você querer desmiuçar essas coisas de posicionamentos e tal. Obviamente que a gente sempre, com um olhar clínico, aí um olhar biomédico, a gente sempre pensa, vamos ter cuidado com o valgo dinâmico durante o exercício, vamos ter cuidado com algumas posturas inadequadas durante o exercício, para que a gente consiga focar mais naquele músculo específico que vai fortalecer. Mas também você tem que lembrar dessa regra básica. O músculo não tem como você isolar uma fibra do músculo. Você vai fortalecer o músculo por completo, mas você pode dar prioridade àquele tipo de fibra, mas não vai fazer uma diferença significativa no global desse fortalecimento. Por fim, e não menos importante, eu deixei para falar sobre inervação. Flávia, o que tem a ver eu estudar o músculo com inervação? Não já é importante estudar a origem, inserção e ação, que é o que a gente vai direto, né, no exercício? Então, muitas das vezes a pessoa deixa se passar com a inervação e esquece que toda a base do movimento, ela precisa de um comando central. É importantíssimo a relação da ortopedia com a neuro, porque você tem que ter uma noção que para você ter uma contração efetiva no músculo, uma ativação efetiva no músculo, um fortalecimento efetivo, você precisa de um comando central, você precisa de raízes nervosas que vão passar o comando. O músculo obedece ao nervo. Se o nervo der o comando de contrair, ele contrai. Se o nervo não der esse comando, ele não vai contrair. Então, é importante você saber a raiz nervosa, qual é o nervo que inerva esse músculo, porque você vai poder fazer técnicas que vão interferir nessa raiz nervosa ou nesse nervo, para que ele ajude no comando para o músculo ter melhor ativação. Vou falar de 3 exemplos bem comuns na prática clínica, que é a mobilização vertebral, ou seja, você vai ver o nível de raiz nervosa que inerva aquele músculo e você vai mobilizar aquela vértebra. Mobilização neural, você vai mobilizar o nervo diretamente, o nervo periférico, né, que inerva aquele músculo. E também o FES ajuda bastante na estimulação do músculo, na ativação desse músculo. Tenham muito cuidado com essas técnicas, que essas técnicas não vão gerar força no seu músculo, mas eles podem influenciar diretamente no ganho de ativação e no ganho de força com o exercício, tá? Sempre associado ao exercício. Lembrem que força você só consegue botando carga nesse músculo. Então, nem sempre 3 de 10 vai ser o suficiente para ganhar força naquele paciente. Se o seu foco é força, você tem que botar carga. Você tem que colocar repetição, você tem que colocar séries adequadas para aquela pessoa que está precisando dessa força em determinado músculo. E não botar um protocolo, a famosa receita de bolo, de 3 de 10 com 2 quilos, que nem sempre vai funcionar. Cada paciente é único, cada paciente tem um histórico de força diferente um do outro. Você tem que fazer um estímulo para que o músculo crie essa necessidade de ter mais força para suportar a carga que foi imposta a ele. E a partir daí você vai modificar a biomecânica, você vai modificar a função do seu paciente. Então é isso que eu queria falar um pouco para vocês, o como eu aprendi um pouco sobre a origem, inserção e ação e a importância imprescindível da inervação. Tá? Espero ter ajudado. Se for possível, deixa o like aqui embaixo, vai me ajudar bastante. E também se inscreva no canal e eu estarei aguardando vocês para os próximos vídeos. Beijão!